boa tarde, meninas. É um prazer imenso a gente conseguir mais uma vez se juntar, né? Tantas pessoas, 23 pessoas, conseguir fazer uma reunião, tá? Eu tô com o WhatsApp aberto ao lado. Na verdade, eu vou ter que tirar do chat, porque eu vou ter que abrir a apresentação de tela que eu tô fazendo. Então, eu vou ficar com o WhatsApp aberto. Qualquer coisa, mandem ali no WhatsApp que eu fico aberto e vou ver, tá? Ou libera o microfone, fala e daí fecha de novo, combinado? Então, assim, eu preparei um material para que a gente consiga finalizar esse estudo que a gente começou a fundo da base, né? Então, assim, vocês fizeram a leitura das 4 versões da base, fizeram, né, perceberam relações que tiveram entre as versões. E daí, para finalizar, assim como eu, várias de vocês fizeram aquele curso da BNCC, e ele é um curso que nos esclarece muitas coisas da base e que às vezes, assim, passa despercebido no nosso dia a dia, né? E vocês conseguiram, a gente consegue ver, participando do curso, tudo, a gente vai vendo que tem muita coisa ali interessante e que nos esclarece. E como algumas de vocês não fizeram o curso, e para finalizar esse nosso tema, que era da base, né, esse afundo aí da base, então eu trouxe para vocês essa sugestão, né, essa formação da BNCC. Então, aqui a tela inicial, então, que aparece, né, nessa apresentação, vocês vão ver que tem uma tela de slide, vocês cliquem nela, clica aí parece um sininho, um alfinete, que ele vai fixar nessa tela, e vocês vão conseguir ver a apresentação. Vai ter uma parte que vai ter um vídeo. Para o vídeo, para vocês ouvirem o vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou ligar uma caixinha de som que eu tenho aqui, com um volume um pouquinho mais alto, e vou tirar o meu fone de ouvido. Então, daí o áudio que liberar aqui na minha sala vai liberar para vocês ouvirem também, tá? Então, ali, BNCC para Educação Infantil, né? Pedagoga e professora Pamela Ferreira, com muito orgulho, né? Estou aqui com muito amor para falar para vocês. Então, vamos lá. Um pouquinho da linha do tempo, então, para a gente saber como que nós chegamos na base, né? Porque para chegar na base, a gente percorreu um longo caminho. Então, essa linha do tempo começou-se lá em 1988, aqui no Brasil. E, assim, quando eu digo começou em 1988, na verdade, começou muito antes, né? Conversas e falas sobre educação em âmbito mundial se iniciou, ó, muito anteriormente, né? Mas aqui no Brasil, assim, por lei, e foi em 1988, com a Constituição Federal, no seu artigo 210, que ele vem falar sobre a educação e o direito das crianças, tá? Direito ao acesso à educação. Em 1996, vejam que se passou-se muitos anos, então, muitos estudos, né? E viu-se que era necessário existir uma lei que direcionasse essa educação. Então, veio a Lei de Diretrizes, na verdade, ali está ao contrário, nem eu tinha percebido, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela veio para tratar toda a nossa educação, né, da nossa educação básica, toda a educação do Brasil. Em 1998, então, surgiu, né, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Então, ali, 2 anos depois da LDB, viu-se a necessidade de ter algo que direcionasse a educação infantil, que fosse específico para nós. E veio, então, o Referencial Curricular, e ele veio nos trazer o quê? Ele nos traz a visão de cuidar e educar indissociáveis. Passou-se, então, alguns anos, novamente, em 2010, 2012, ali, né? Foi ali que se iniciou-se as discussões, enfim, 2012, finaliza-se, então, a Diretriz Curricular Nacional. Ela foi homologada, finalizada, é aquele modelo, enfim. 2014, Plano Nacional de Educação. Existiam metas a serem cumpridas, caminhos a serem trilhados, orientações. 2015, abre-se, então, a portaria número 592. Essa portaria foi que instituiu os estudos para construção da Base Nacional Comum Curricular. Por que era necessário esses estudos? Porque percebeu-se que aqui em Curitiba tinha uma educação muito diferente do que lá na Bahia, do que no Amazonas, né? Paraná era diferente do Amazonas, que era diferente da Bahia, que era diferente de São Paulo, que era diferente do Rio Grande do Sul, que era diferente de Minas, enfim. E percebeu-se essa necessidade de uma educação nacional e igualitária, que todas as crianças tivessem acesso ao mesmo conteúdo, não é a mesma forma de ensino,
mas as mesmas competências e os mesmos campos abordados. Tá? Então, por isso, viu-se a necessidade de uma base que orientasse todos os currículos. Em 2017, então 2 anos de estudo, foi homologada, finalizada a etapa da educação infantil. Ali eu não coloquei, mas também foi a do ensino fundamental, tá? Mas assim, como a gente está específico na educação infantil, vamos deixar o ensino fundamental para outra hora. E então foi homologada. E ali ela foi distribuída para todo o Brasil, tá? Então, o que é essa base? A base, ele é um documento normativo que nos orienta. Para que esse documento nos orienta? Ele nos orienta quais atividades a gente tem que fazer, quais atividades, quais competências a gente tem que proporcionar para essas crianças, né, para que sejam garantidos os direitos de aprendizagens delas, tá? Então, ele vem nos orientar, ele vem definir esse conjunto de aprendizagens que a gente precisa proporcionar para essas crianças. BNCC, base, não é currículo. Então, ele é o quê? Ele é um documento que nos orienta quais são esses direitos, como eu já disse, quais são os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento que a gente tem que atingir com essas crianças. Mas ele não nos mostra que caminho que a gente tem que seguir. E como que a gente vai ter um caminho? Esse caminho vai ser feito através dos currículos locais, que são baseados na base, né? Parece até clichê ou déjà vu, sei lá, falar assim, né? Baseados na base, mas enfim, é esse o termo que a gente usa. Então, que são baseados na base, tá? Então, aqui, a base, ela tem fundamentos pedagógicos, né? Então, quais são esses fundamentos? Então, são 4 fundamentos da base. A intrínseca relação do cuidar e educar. Então, lá no referencial curricular, ele já nos diz, né, que a base, o referencial curricular já nos diz que o cuidar e educar são indissociáveis. A creche para de ser assistencialista e passa a ser um ambiente educacional e de aprendizagem, mas que existe cuidado. Porém, esse cuidado não aparece em nenhum campo de experiência, dizendo assim, para ensinar a criança, o professor de berçário também tem que trocar fralda. Não, não aparece. Mas esse cuidado nós sabemos. O cuidado de quando a gente vai num ambiente externo, de que aquele ambiente tem que oferecer segurança, de que aquele ambiente tem que estar limpo, né? Todas essas questões, elas não estão escritas explícitas, mas elas são uma relação de um com o outro, né? Então, um segundo fundamento, então, da base também é a crença nas interações e brincadeiras, que a gente já sabe que interações e brincadeiras são também indissociáveis e são eixos estruturantes da diretriz. Então, quando a diretriz, a portaria número 2, parecer número 2, estou confundindo com a instrução número 2, parecer número 20 de 2009, que ele orienta a diretriz, né, de 2009, e ela é homologada e finalizada em 2012. Ele nos diz que os eixos estruturantes da educação infantil são interações e brincadeiras. E a gente já está cansado de saber disso, que a educação é baseada nisso. Aí, a base vem trazer fundamentos pedagógicos, né? Esses fundamentos pedagógicos, o centro na experiência da criança, que talvez alguns desses outros documentos, referencial, diretriz, talvez tenha deixado meio em aberto ali, né? E a base não, ela vem trazer isso. Então, o centro na experiência da criança. O que é experiência? Experiência nada mais é do que conjunto de vivências das crianças. E o que são essas vivências? Vivências são aquelas interações, aquelas brincadeiras, aquelas curiosidades, as aprendizagens que as crianças fazem durante ao longo de toda a sua vida. Então, a criança em casa, ela tem uma vivência de linguagem, uma vivência corporal, uma vivência de como expressar emoções. E na escola, ela vai ter outra. Na escola, na creche, na pré-escola, ela vai ter outras vivências, né, que vão complementando e que, dentre, né, nessas interações de vivências, a criança vai internalizando e vai formando a sua própria personalidade,
a sua própria visão de mundo, né? Vai esclarecendo as suas próprias dúvidas, tá? Meninas, mandem no WhatsApp, está claro, vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá ficando tranquilo? Se não, pauso, volto, não tem problema. E por último, como fundamento pedagógico, ela vem trazer o papel da avaliação. Então, como é feita essa avaliação na educação infantil? Na educação infantil, como a gente já sabe, claro, porque Curitiba está um passo à frente mesmo. Entre trancos e barrancos, né? Mas estamos um passo à frente. Então, na educação infantil, nós não classificamos, não aprovamos crianças, como a gente já sabe. Mas essa avaliação é feita através dos portfólios, através das fotografias, através dos desenhos em série. Então, assim, desenhos das crianças, desde o berçário, os primeiros rabiscos, as garatujas, até os desenhos com formas no pré. Qual foi o percurso que essa criança teve? Ela começou rabiscando linhas, depois começou a linhas retas, depois linhas curvas, depois começou a emendar linhas, depois fez forma de bolinha, depois da forma de bolinha ela fez outra forma de bolinha no meio, sendo o olhinho, o nariz, a boca. Qual é esse percurso que essa criança teve? A avaliação se dá através desse percurso, tá? E qual é, então, o nosso papel, né? Dentro disso tudo, qual é o papel do professor? É ter um olhar atento aos sentidos das crianças, aos desejos das crianças, estimular elas a dar continuidade nas suas curiosidades, a estimular as crianças a pesquisar, a procurar, estimular as famílias e acolhê-las, né? O professor, ele precisa estar encantado pela educação infantil para ele conseguir encantar a criança. Vocês vão ter, vocês com certeza vão lembrar que em algum momento, talvez na trajetória de vocês, né, nessa carreira, muitas já têm bastante tempo de educação infantil, algum momento que você estava desanimada e você pegou uma história para contar para a criança sem o mínimo de empolgação. Você, professor, não estava empolgado. Tenta lembrar se nesse momento você conseguiu empolgar as crianças. Eu, enquanto professora, já aconteceu isso comigo. De não estar encantada naquele momento para contar aquela história e as crianças não conseguirem aprender. Eu não consegui ter atenção. E eu ver que aquilo foi por água abaixo. Então, assim, nós precisamos estar encantados. Nós precisamos entender essa relação de cuidar e educar, essa relação, né, das interações e brincadeiras, desse centro, dessa experiência, dar visibilidade, dar importância a essas curiosidades das crianças, para então a gente conseguir realmente atingir o nosso objetivo, né, de transformar esse conhecimento que elas já têm de mundo para um conhecimento científico, tá? A organização, então, que garante esses direitos explícitos nas diretrizes e que vão vir novamente estar explícitos na base. Direitos estéticos, né, ético, político e estético. Estou começando o triângulo de baixo para cima. Enfim, o que é o direito ético, né? O direito ético é a criança ter autonomia, tá? É o direito à responsabilidade, à solidariedade, respeito ao bem comum, respeito ao meio ambiente e as diferentes formas de culturas e aprendizagens dessas crianças. Direito político das crianças, então direito de cidadania, direito de exercício à criticidade, à expressão, elas poderem falar o que elas sentem, o que elas desejam, né? O direito à ordem democrática. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma votação na sala, as crianças têm garantido esse direito político de que a maioria vai vencer. E isso faz parte da organização da sociedade no geral. E o direito estético, a estarem num ambiente criativo, num ambiente estimulante, lúdico, com liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas dessas crianças, que elas tenham liberdade para se expressar em forma corporal, como teatro, dança, música, na forma de imagem, através dos seus desenhos, das suas fotografias, tá? E dentro desses, né, juntamente com esses eixos, né, que garantem os direitos, também temos os eixos que estruturam, né, os planejamentos, que são aquela que já estão dentro daqueles fundamentos, que são as interações e brincadeiras, né? A base, então, como que ela está organizada, a questão de aprendizagem, né? Então, ela está organizada como? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, posteriormente, campos de experiência,
e depois os objetivos. Então, o que são esses direitos de aprendizagem? Né? Os direitos de aprendizagem são aqueles pontos que eu falei lá no começo, o ponto final. Lá no final, o que a gente tem que atingir? O que a gente tem que garantir? São esses direitos. Aí vem o campo de experiência. Como que eu vou garantir os direitos? Através dos campos que eu vou proporcionar, né, vários tipos de atividades. E então os objetivos. Que objetivos eu posso ter, né, de cada atividade para garantir esses direitos? Então, na verdade, é um interligado ao outro. Aqui ele está meio clara a imagem, mas eu vou disponibilizar pela sala Google para vocês, tá? Talvez pelo celular eu entendo que vai ficar meio ruim, só que eu não consegui trazer ela numa imagem mais escura, tá? Então, por isso que ela tá clarinha assim. Então, já tá a câmera lá no Google. Oi, não, você colocou? Uhum, esse aqui eu imprimi até, não, você colocou. Não, mas é que esse, ele tá na forma inteira, né? Que esse é aquele PDF interativo, que eu tirei alguns recortes dele. Só que ele não tá, aqui ele não tá inteiro, eu tirei só alguns recortes mesmo. Mas eu vou pôr toda essa apresentação, eu vou jogar para lá também. Então, mas de qualquer forma, esse recorte ele é do PDF interativo, aquele que está escrito lá, Campus de Experiência PDF interativo, junto com o vídeo do Paulo Fock, no mesmo arquivo, na mesma publicação. Tá? Então, ele tem lá o direito, então, os 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, conhecer-se e expressar. Então, o direito de conviver. O que é esse direito? É o direito de conviver com outras crianças e adultos, de pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito, né, em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Direito de brincar. Então, brincar de diversas formas, em diferentes espaços, tempos, com diferentes parceiros, de forma que amplie, né, e diversifique as possibilidades de acesso às produções culturais. A participação e transformação introduzida pelas crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Vejam que a criança, ela é uma criança imensa, né? Ela tem muitos estímulos, muitas áreas para serem desenvolvidas. Então, ela tem áreas corporais, ela tem áreas sensoriais, expressivas, as áreas cognitivas, sociais, relacionais, emocionais. Nesse momento, as emocionais estão aí bem afloradas, né, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Então, a importância da gente dar visibilidade a isso para essas crianças. Vamos lá. Participar, o direito de participar. Então, a participação aqui está bem clarinha, né? Participar ativamente com adultos e outras crianças, né? Tanto no planejamento da gestão da escola, das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana. Então, veja, né? Será que nós estamos, isso quando eu digo nós, não é vocês, professoras, é nós, gestão, apoios administrativo, apoio pedagógico, né? As meninas da limpeza, as meninas da cozinha e vocês, professores. Então, num conjunto de organização educativa, será que nós estamos possibilitando para as crianças essa participação ativa no planejamento do nosso CMEI, no planejamento das ações que a gente quer? Ou será que nós estamos pensando, esse projeto é legal e nós vamos desenvolver? Será que nós estamos talvez parando para ouvi-las, né? Aqueles conselho mirim que tem nas unidades, será que nós não estamos deixando de lado ou falhando em alguns pontos? Então, são questões que nós temos que pensar, né? A participar ativamente, né? Ali compete as salas de aula, né? Escolhas de brincadeiras, de materiais, de ambientes, de desenvolver diferentes linguagens, elaborar conhecimento. Será que elas estão elaborando conhecimento realmente através das brincadeiras? Ou será que na hora da brincadeira eu estou proporcionando apenas os brinquedos e não estou dando a devida atenção às interações, a minha participação e mediação enquanto profissional para que as crianças
aprendam a brincar, a entrar no papel do faz de conta. Então, são pontos que a gente tem que pensar, refletir, colocar em discussão, porque é isso que vai nos levar ao crescimento, né, enquanto profissionais. Explorar, então a questão do explorar. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, dentro da escola e fora dela, ampliando os saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, né, nas artes, na escrita, na ciência, na tecnologia. Será que a gente está proporcionando, por exemplo, a gente traz para as crianças poemas em formas de cordel, né, aquele poema cantado? Será que a gente está trazendo isso para as crianças, proporcionando? Porque o professor, nós somos mediadores, né? Nós partimos um projeto, né, de acordo com o que a criança tem de necessidade, porém, nós temos que encher essa criança, né? Dar possibilidades para que ela mostre o que ela tem desejo. Então, trazer diferentes poemas, diferentes músicas, diferentes histórias, diferentes brincadeiras de faz de conta, diferentes materiais. E através de tudo isso é que a gente vai buscar o que mais interessa a elas para dar continuidade. Né? Será que nós estamos proporcionando? Será que nós estamos parando para ouvir? E, novamente, torno a falar, quando eu digo nós, não é somente os professores. Nós, enquanto apoio administrativo, enquanto pedagoga, enquanto diretora. Será que a gente percebe, por exemplo, quando as crianças passam lá pela nossa sala, pela nossa porta, a curiosidade delas, né, em conhecer o nosso trabalho, em saber o que a gente está fazendo ali, que material a gente está utilizando? Será que a gente dá essa devida atenção? A questão de conhecer-se, então, né, o direito de aprendizagem de conhecer-se e construir, né, não é só se conhecer, mas é poder construir e transformar a sua identidade pessoal, social e cultural. Né? Construir, então, uma imagem positiva de si mesmo. Hoje em dia as pessoas têm muita baixa autoestima. Né? A gente vê muito pessoas que procuram hoje em dia psicólogos por baixa autoestima. E será que isso, se tivesse sido bem trabalhado lá na educação infantil, enquanto ainda era uma criança pequenininha, será que não teria um impacto positivo na vida dessa pessoa enquanto adulto? Né? Então, pensar essas questões, né? Pensar, construir imagem positiva sobre os grupos a qual ele pertence, as diversas experiências, né, de cuidado com o outro, de amor, de carinho, essas interações e brincadeiras e linguagens que são vivenciadas na instituição escolar e no contexto familiar e comunitário. Então, o que essa criança aprende? Né? É fácil, às vezes, a gente subjugar uma família ou uma criança. Essa criança só sabe brigar, não sabe demonstrar carinho. Não é assim que se demonstra carinho. Mas será que essa criança tem carinho no contexto familiar dela? Ou será que ela vê um pai grosseiro, uma mãe atarefada e que nenhum dos dois dá atenção para essa criança? Que só sabem gritar com ela, que só sabem se expressar de forma agressiva. Ou o momento que eles acreditam ser um momento de carinho com a criança é no momento que eles estão sentados almoçando, ou no momento que eles estão indo deitar, que dá um beijo de boa noite, né? E não aquele momento válido e aquele momento real mesmo, em que a criança está com a família, né, numa brincadeira, num momento realmente de atenção, que aquela criança se perceba sendo cuidada mesmo pelaquela família. Então é importante a gente pensar nisso, nesse conhecer-se. E o expressar. Então, expressar as suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos, por meio das diferentes linguagens, né, como sujeito dialógico, criativo e sensível. Então, vejam que todos os direitos, na verdade, eles se interligam, eles não são sozinhos, né? E cada um deles, então, ali, o expressar. Expressar não é só se expressar, falar, mas é expressar corporalmente. Então, a gente, quantas coisas vocês mesmos já perceberam e trouxeram para a gente dos comportamentos das crianças. Então, ela está se expressando através de um comportamento e vocês percebem e vêm muitas vezes trazer para mim, para a Michele, né? Compartilham entre as próprias colegas. Olha, fulana, você percebeu que tal criança
tem tal comportamento na hora da refeição, ou na hora do sono, né? Então, essas expressões corporais também. Enquanto um direito se interliga ao outro. A Dai colocou ali no grupo com relação, né, que estava na última versão da BNCC, que tem essas páginas. Ele tem ali os direitos inscritos ali em forma de... mais assim, mais abertos, né? Eu vou passar para vocês agora, então, eu vou tirar o meu fone de ouvido e vou passar, tá? Sobre esses direitos, tá? Ele é um vídeo curto, não é um vídeo longo. Talvez vocês vão ouvir um barulhinho, porque eu vou ter que ligar a minha caixinha de som e ela vai fazer um sonzinho, um barulhinho que ela faz, tá? The Bluetooth device is ready to pair. Bem baixo o som, né? Mas eu acho que ela não ligou. Bom, vou tentar. Não. Opa. Vamos ver se eu... The radio model. Aux input model. É difícil aqui. Agora acho que vai. Agora foi. As instituições de educação infantil devem assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a todas as crianças. Para isso, é preciso que ela organize os tempos, os espaços e os materiais para promover a qualidade das interações. Fazendo um diagnóstico, é possível conhecer melhor as condições institucionais para a garantia de cada um dos direitos às crianças. Vamos a alguns exemplos, começando pelo direito de conviver. Todos os bebês da creche podem interagir com outros bebês e com crianças de outras idades, observando-os e aprendendo pelo modelo a conviver. E as crianças bem pequenas são bem orientadas pelos adultos com relação às regras sociais de convivência? Participam de diferentes eventos envolvendo não só crianças, mas também os demais educadores da creche, as famílias e demais colaboradores da comunidade? As crianças pequenas discutem regras de convivência? Propõem novos acordos visando melhorar a convivência não apenas entre as crianças do mesmo grupo, mas também com o restante da comunidade da pré-escola? Vamos agora falar um pouco sobre o direito de brincar. Ele pode até parecer o mais simples de ser assegurado. Afinal, toda criança brinca. Mas como é esse brincar na creche ou na pré-escola? Afinal, se o compromisso é promover aprendizagem e desenvolvimento, é importante observar o avanço das formas de brincar e planejar possíveis mudanças no ambiente, nas intervenções, para favorecer melhores condições de brincar. O importante é que as crianças possam brincar cada vez mais e melhor, beneficiando-se dessa experiência para aprender e se desenvolver. Será que todas as crianças de todas as idades brincam todos os dias? Brincam ao ar livre, com possibilidade de contato com a natureza? Tomam sol, mexem com a terra ou com a areia? E no jogo simbólico? A brincadeira de casinha das crianças de 2 anos, por exemplo, é a mesma das crianças de 4 ou 5 anos? Que mudanças se observam nas crianças e nas possíveis intervenções dos professores? Há um avanço significativo entre a imitação inicial dos bebês, o jogo de papéis das crianças bem pequenas e a evolução dos enredos e cenários para as brincadeiras com as crianças com 5 anos. Como o direito de participar está sendo garantido às crianças? Afinal, há diferentes formas de participar. Mas será que todas as crianças participam efetivamente? Os bebês, por exemplo. Em contextos nos quais são ofertados diferentes tipos de materiais, em espaços organizados para a exploração, eles podem escolher as brincadeiras favoritas. Também podem demonstrar a forma como gostam de ser acolhidos. Por isso, precisam estar cercados de adultos que saibam ler seus gestos, expressões faciais, balbucios e até seu choro. Quando são compreendidos, os bebês são levados em conta nas decisões cotidianas de organização de tempos, de espaços e de materiais. E no caso das crianças bem pequenas e das pequenas, são asseguradas condições para que exercitem a sua participação?
Elas podem acompanhar e intervir no planejamento diário das atividades, sinalizando as propostas mais desafiadoras que têm mais sentido para elas. Podem discutir o encaminhamento dos projetos de investigação, das pesquisas e das explorações? E o direito de explorar? Como vem sendo garantido? Como tem sido assegurada a qualidade dos materiais e dos modos de exploração? Por exemplo, todos os bebês têm acesso a brinquedos e materiais de qualidade, adequados e seguros para suas explorações iniciais? Esses objetos são devidamente higienizados? Esses brinquedos e outros materiais são diversificados do ponto de vista das cores, das texturas, dos cheiros, das temperaturas? As crianças bem pequenas, que já são autônomas para andar pelos ambientes da creche, têm possibilidade para explorar todos esses ambientes, internos e externos? Eles têm oportunidades, por exemplo, de explorar elementos da natureza, livros, brinquedos e até mesmo o comportamento dos adultos que participam de seu entorno social? E na pré-escola, as crianças têm oportunidades para ampliar ainda mais essas experiências? Têm acesso a livros ou outras fontes de informação que são recursos que potencializam as sistematizações próprias dessa etapa? Vamos falar agora sobre o direito de expressar. Esse direito tão fundamental depende, em grande parte, das possibilidades criadas para que as crianças, desde muito cedo, explorem e se expressem em diferentes linguagens. Desenho, pintura, modelagem, expressão oral, escrita, dança, movimentos, entre outras. Quais são as linguagens que a creche e a pré-escola exploram com as crianças como forma de garantir o direito de aprender e se desenvolver pela expressão? Que oportunidades são criadas para que os bebês e as crianças bem pequenas e pequenas expressem necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas e opiniões? Que intervenções são promovidas para dar sentido, valorizar e estimular os modos de expressão dos bebês e das crianças? Por fim, como a instituição tem garantido às crianças o direito de conhecer-se? Desde bebês, as crianças são reconhecidas pelo próprio nome? São identificadas positivamente de acordo com suas origens, inclusive étnico-raciais? São valorizadas por sua história de vida e seu pertencimento cultural? Quais são as ações docentes e institucionais para assegurar que as crianças, durante toda a educação infantil, possam construir uma imagem positiva de si mesmas? Possam aprender a cuidar de si mesmas? E também a reconhecer as características dos outros, a respeitar as diferenças e a cuidar de todos e de cada um? Que outras questões precisam ser investigadas sobre como os direitos definidos na BNCC estão sendo garantidos a todas as crianças da educação infantil? São muitos desafios no planejamento cotidiano para que, de fato, sejam assegurados todos esses direitos. Desafios que não só os professores, mas também os gestores e toda a comunidade escolar precisarão vencer. Então, assim, daí para finalizar a parte que fala dos direitos, né? Então, por que são escolhidos esses 6 direitos de aprendizagem? Eles são escolhidos, né? Foram estudados, escolhidos esses 6 direitos, porque eles são, para as crianças, a principal forma, né? As principais formas de conhecer a si, ao outro e ao mundo, tá? Agora, por que a BNCC se organiza em campos de experiência? Porque eles são uma forma de arranjo que se interligam, né? E que tem como principal objetivo oportunizar a essas crianças a significação desses saberes, né? Então, tudo aquilo que a gente apresenta para que crie significado para elas. Os campos de experiência precisam ser trabalhados, então, com intencionalidade pedagógica, né? Então, quando a gente propõe, né, uma atividade, ela tem uma intenção, nós temos uma intenção do que atingir, de como desenvolver, nós temos em mente isso.
né? Então, isso significa que nós vamos planejar atividades que integrem, né, o que está proposto no currículo com os interesses e as ideias das crianças. Então, assim, o que traz o currículo da educação infantil? E agora, nós, infelizmente, estaremos com o nosso currículo parado, porque era para ter começado no mês passado a formação da implementação do currículo da educação infantil. Mas a pandemia veio, o coronavírus chegou e pausou o nosso tempo, tá? Então, parou ali. E o departamento agora nos avisou que não receberemos, neste primeiro momento, o currículo da educação infantil. Ontem a secretária liberou o currículo do ensino fundamental, mas o da educação infantil ainda ficou ali em stand-by, né, paradinho ali. Esse currículo não foi liberado porque eles querem nos dar formação. E essa formação era a formação que iria participar eu, a Michele e a Thalita. A Thalita estava inscrita enquanto professora, tá? Que naquela tabela de cursos que eu disponibilizei para vocês no início do ano, né? Quando as PSS, nenhuma de vocês marcaram, e quando a PSS chegou, a Thalita que quis participar. Na verdade, eu até conversei com a equipe do maternal, e num consenso foi a Thalita que entrou para participar, tá? Então, só para contextualizar aí. E o porquê que daí agora o nosso currículo ficou parado. Então, qual é o nosso currículo? O nosso currículo, ele é a base, e o nosso currículo é a diretriz curricular. Então, nós sabemos que nós temos a diretriz, nós temos a base, e ela é que nos vai trilhar aí o nosso caminho em continuidade nesse período. Como esse planejamento, né, essa proposta de currículo, mais os interesses das crianças, né, como que ele vai se dar? Se dá a partir da escuta ativa da turma, do conhecimento aprofundado, então, da escuta que o professor tem da turma, do conhecimento que ele tem do documento curricular. Então, agora, como vocês estão vendo, esse conhecimento aprofundado da base, detalhado, e no grande grupo, porque é diferente da gente fazer formações em pequenos grupos, né? E quando o professor, então, pega tudo isso e põe em prática, promovendo atividades que são significativas para as crianças. Essas atividades não devem ser concentradas em aulas específicas, por isso que a gente diz que na educação infantil a gente não dá aula, né? A gente traz propostas, né? E que não são realizadas com hora marcada, diferentemente do momento em que nós estamos vivendo em pandemia, né? Com essas questões de videoaula, enfim, que são questões ainda a serem trabalhadas por todo o conjunto. Secretaria de Educação, Departamento de Educação Infantil, Núcleo Regional, enfim, por todos aí os envolvidos nesse processo, né? O que deve fazer parte, então, de todo esse percurso aí de intencionalidade pedagógica? Acolhimento e despedida, atividades de livre escolha, momentos de grande grupo, momentos de pequenos grupos, momentos na área externa, rotinas de cuidado, que nem no berçário, a gente tem uma rotina, berçário e maternal 1, né? Uma rotina muito extensa de troca a fralda, dá comida, dá colação, limpa de novo, troca de novo. E daí, quando você pensa que você vai começar a atividade, teve um abençoado que foi lá e fez, já resta, tem que trocar de novo, né? Então, assim, toda essa organização tem que ter, o professor vai tendo e proporcionando tudo isso. E as diferentes, né, os diferentes contextos de aprendizagem com atividades dirigidas pelo professor. Na verdade, quando a gente fala que a gente olha esse panorama, né, esses pontinhos coloridos, a gente vê que a gente faz tudo isso num dia. É porque a gente acolhe e se despede da criança diariamente, possibilita atividades de livre escolha, desenhos, livros, muitas vezes, escolha de leitura de histórias, né? Brincadeiras em grande grupo, brincadeiras em pequenos grupos, leva para fora, principalmente quando não está chovendo, né? A rotina de cuidado ela é diária e a atividade ali dirigida, né? Festividades, ali ele fala das festividades e encontros com as famílias, como nós faríamos, né, maternal? Então, a Ali e a Bárbara, a gente já estava ali marcado para o dia 17 de março, né? Nós tínhamos marcado ali o encontro com as famílias, momentos de roda de conversa, de hora da história, todos esses momentos que é o professor que promove. Agora eu vou falar bem rapidamente, já perto da gente encerrar, dos campos de experiência. Então, eles são 5 campos, foram pensados, trabalhados, retrabalhados, né? A Daiane colocou ali sobre os campos, a Adriana, né, a Cris, se eu não estou enganada,
colocaram ali, perceberam algumas questões sobre os campos, que deu uma modificada. Desculpem se eu esqueci o nome de alguém, mas eu tenho ali compilado os dados, fiz algumas anotações com relação às respostas de vocês, tá? Porque tudo isso é documento que a gente vai enviar para o departamento depois e que nós trabalhamos, certo? Então, aqui os 5 campos. Então, o campo eu, o outro e o nós. Basicamente, o que ele trabalha? Trabalha experiências de interações entre, com pares e adultos, a partir das quais as crianças constroem um modo próprio, né? De agir, de pensar, de se expressar, de sentir, e vão descobrindo que existem outros modos de vida e pessoas diferentes. Outros modos de cultura, né? Ao mesmo tempo que vivem suas primeiras experiências sociais. Então, desenvolvem autonomia e senso de autocuidado. Corpo, gestos e movimentos. Destaca experiências em que gestos, posturas e movimentos constituem uma linguagem com a qual as crianças se expressam, se comunicam e aprendem sobre si e sobre o universo social e cultural. Traços, sons, cores e formas. Possibilita a criança viver de forma criativa, experiências com o corpo, com a sua voz, com instrumentos sonoros, materiais plásticos e gráficos, que alimentem percursos expressivos ligados à música, à dança, ao teatro, às artes plásticas e à literatura. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Promove situações de fala e escuta, em que as crianças participam da cultura oral, contação de histórias, descrições, conversas. Também envolve a imersão na cultura escrita, partindo do que as crianças conhecem e de suas curiosidades, e oferecendo contato com livros e gêneros literários para intencionalmente desenvolver o gosto pela leitura e introduzir a compreensão da escrita como representatividade gráfica. E, por último, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, esse campo promove interações e brincadeiras nas quais a criança possa observar, manipular objetos, explorar seu entorno, levantar hipóteses e buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Isso amplia seu mundo físico e sociocultural e desenvolve sua sensibilidade, incentivando um agir lúdico e um olhar poético sobre o mundo, as pessoas e as coisas que nele existem. Percebam que eu fiz a leitura, né, de cada campo, até porque eu sei que ficou pequeno, ficou claro, a letra pequena e branca, fica mais claro para vocês, né, conseguirem ler, olhar na tela do celular, por isso que eu fiz a leitura de cada um. Aqui tem mais uma vez um pequeno vídeo falando da BNCC sobre os campos de experiência, tá? O trabalho a partir dos campos de experiências pressupõe um olhar atento às construções infantis, às necessidades específicas de bebês, de crianças bem pequenas e de crianças pequenas. E ainda as oportunidades que o próprio cotidiano da creche ou da pré-escola podem criar. O ideal, no entanto, não se encerra na experiência cotidiana. É esperado que a passagem pela educação infantil possa levar as crianças além do cotidiano. O ideal é que possa contribuir para a construção de mundos imaginários e de realidades possíveis, ampliando as experiências culturais das crianças. Isso pode ser bastante explorado pelo professor na construção de ambientes ricos que permitam às crianças experiências complexas que não se encerram em um só campo, mas que promovem relações entre os 5 campos de experiências. Vamos ver alguns exemplos. Um trabalho interessante com bebês pode ser feito desde os primeiros dias do berçário, quando as mães, pais ou responsáveis são convidados a preparar o álbum do bebê junto com a professora da creche. E pode ser até um álbum digital. A ideia é acompanhar e registrar as aprendizagens e o desenvolvimento do bebê com fotos de situações na creche e fora dela. Experimentações do bebê que resultem em algum produto concreto.
e também registros da professora sobre os modos pelos quais o bebê vai aprendendo em relação aos diversos campos de experiências. Quando os bebês forem maiores, a professora também pode mostrar na roda os álbuns de cada bebê. Pode conversar com eles e nomear as pessoas e as situações que aparecem nas diferentes imagens. Desse modo, o próprio álbum se torna um material utilizado para ampliar as experiências dos bebês. Por exemplo, em relação ao campo de experiências, o eu, o outro, o nós. E o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos a outro exemplo. Crianças bem pequenas podem envolver-se em explorações das diferentes texturas das massas. Podem misturar mais água, mais pigmento, mais farinha, areia. Podem testar os efeitos em papéis variados, em suportes de diferentes cores. Ao se expressar pelas texturas e cores, acumulam experiências típicas do campo traços, sons, cores e formas, e o campo corpo, gestos e movimentos. No entanto, em experiências como essas, é inegável que as crianças também estejam atentas e mostrem curiosidade aos processos de transformações, às relações de causa e efeito envolvidas no ato de misturar, de controlar os efeitos, enfim, conhecimentos do mundo físico próprios do campo tempos, espaços, quantidades, relações e transformações. Já as crianças pequenas adoram colecionar. Então, que tal aproveitar esse interesse tão típico e construir com elas um álbum de figurinhas? Essa proposta pode contextualizar os desenhos das crianças, de acordo com o tema do álbum, para que elas possam, em grupo, produzir as figurinhas. Que imagens podem compor o álbum? Que materiais serão melhores para o efeito que se espera? Como podem depois ser reproduzidas? Discutir e encontrar respostas para todos esses problemas de produção envolve experiências do campo traços, sons, cores e formas, e do campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Depois da etapa de produção, é preciso organizar a brincadeira de colecionar. Como embalar as figurinhas? Quantas poderão caber em cada pacote? Como cada criança pode adquirir as suas figurinhas? E como será possível a cada uma controlar a própria coleção? O que fazer com as figurinhas repetidas? Construir respostas para todas essas perguntas envolve experiências do campo tempos, espaços, quantidades, relações e transformações. Como bem mostram esses exemplos, são muitas as situações e experiências que podem ser organizadas e propostas na creche e na pré-escola para promover um trabalho interessante com os campos de experiências e que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza e a cultura. Aproveitar as situações cotidianas e criar proposições desafiadoras é, por fim, a experiência dos professores da educação infantil. Aí aqui. Então, aqui eu trouxe também para vocês, né? Então, finalizamos, então, a questão do campo de experiência, né? Do nosso trabalho com o campo. Então, aqui ele vai... eu até fiz uma anotação aqui, né? Sobre como se dá a aprendizagem, como se dá o campo. Então, o campo não se resume a uma metodologia. Trata-se antes, então, de um conceito articulador de conteúdos em uma proposta curricular que leva em conta a centralidade do sujeito e da sua experiência, né? Para pensar, então, a educação infantil, né, não se pode opor experiência e sentido, teoria e prática. Devemos privilegiar e fomentar o saber das experiências. Então, experimentar, ensaiar, tentar e transformar, né? Entre outras ações que são relacionadas ao fazer. E ao fazer de quem? Então, ao fazer dos bebês, que são aquelas crianças consideradas de 0 meses, né? Desde o seu nascimento até 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas, que são aquelas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, que são aquelas crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses.
E daí, antes de eu passar para a próxima tela, e daí, para essas crianças, os objetivos de aprendizagem são distribuídos, né, para essas 3 faixas etárias: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. As crianças pequenas são aquelas que a gente chama de, os grandes do CMEI, né? São os grandes. São as crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. Aqui eu trouxe para vocês já devem ter visto em algum material da rede ou dentro da própria base, que a base trabalha com uma forma de código alfanumérico. Então, como que é montado esse código alfanumérico, né? Então, ele é montado de 4 componentes, né? 4 grupos. Cada grupo desse representa alguma coisa. Então, o primeiro grupo ali, EI. Então, esse primeiro grupo representa a etapa da educação básica. Então, no ensino fundamental, vai começar com EF. Ensino médio, EM. Né? Educação infantil, EI. Então, representa, o primeiro código representa. Esse objetivo é da educação infantil. Né? Essa fala que eu tenho dentro do meu trabalho é da educação infantil. Depois, ele vai trazer o 2. O que é o 2? Representa a faixa etária. Então, 1 é bebês. 2, crianças bem pequenas. 3, crianças pequenas. Ele representa qual faixa etária da educação infantil eu estou relacionando aquela minha fala. Porque quando você faz um planejamento, por exemplo, talvez não. Vou reformular a minha fala. Quando você faz um planejamento, não necessariamente você precisa colocar campo de experiência, objetivo. Você pode colocar o código. Ao final do teu planejamento, você pode colocar entre parênteses o código. Esse código já vai dizer ao que se trata o seu planejamento. Por isso a importância da gente conhecer esses códigos. Então, EI, porque é da educação infantil. 02 foi a faixa etária. Então, essa faixa etária desse objetivo foi crianças bem pequenas. O terceiro, eu tô apontando aqui, gente. Ai, meu Deus do céu, bem louca. Apontei pro computador como se fosse um slide que vocês estivessem vendo. Estivessem vendo eu apontando pro computador. O terceira composição, TS, representa o campo de experiência. Qual será o campo de experiência do TS? Alguém responde aqui pelo WhatsApp. Não tô conseguindo ver o chat, gente. O chat, acho que se eu mudar aqui, será que muda para vocês aí? Porque eu não consigo ver o chat. Não tô conseguindo. Vocês conseguem, mudou alguma coisa aí para vocês? Vocês conseguem escrever aí para mim no chat se mudou alguma coisa para vocês, a tela? Porque eu mudei aqui no meu computador. Alguém, ou liga o microfone e fala, Pamela, mudou o computador? Não mudou o computador? Não mudou o computador, Pani. Tá certo. Obrigada. Nada. É o campo de experiência. Ele vai falar ali, TS. TS, qual é o campo da imagem? Sabem qual campo? Alguém sugere? É traços, cores. Estou vendo o chat de vocês. Alguém consegue me dizer qual será o campo do TS? Ninguém vai responder. Nossa, gente, vocês estão me deixando no vácuo. Estou respondendo. Traços, sons, cores e formas. Tá? O TS representa qual é o campo de experiência e o 01 a ordem do objetivo. Então, quando eu olho lá, sempre vai ter o primeiro, segundo, terceiro, né? Qual o objetivo que é. E ali, o 01 significa isso, significa o número do objetivo, né? Significa aonde esse objetivo se encontra ali. Então, eu vou saber que a minha fala trata-se de uma proposta que é para educação infantil, para crianças bem pequenas, dentro do traço sons, cores e formas, que eu quis desenvolver tal coisa. E vai ter ali o objetivo, certo? Minhas referências, então, utilizei a própria base, claro, né? Base Nacional Comum Curricular, o curso do MEC, e os 2 vídeos, então, que estão disponíveis, estão aqui por esses sites, por essas páginas do YouTube, que foram vídeos apresentados na BNCC da Educação Infantil, e estão disponíveis aqui.
Uma questão, uma não, duas questões que eu não trouxe no slide para vocês, mas que eu pretendo falar bem rapidamente a BNCC trata da igualdade. Todos têm o direito de aprender, né? Todos têm que chegar a uma determinada competência. Todos têm o direito de desenvolver, de ser desenvolvido através do direito de aprendizagem e conhecimento. Aprendizagem e desenvolvimento. Porém, o currículo é que deve traçar o trabalho de equidade, as formas de fazer com que todas as crianças aprendam, como modificar o planejamento para que cada criança tenha a sua aprendizagem. Essa questão é uma questão que o currículo, né? A gente diz currículo é cada local, cada cidade, cada estado, a própria organização, né? E com essa organização que cada estado tem, a liberdade de fazer, é que se promove a equidade. A base também vai trazer, gente, sobre a transição. Então, transição do ensino fundamental, da educação infantil para o ensino fundamental. Transição do fundamental para o médio. E eu, Pamela, né, professora, pedagoga, eu acredito que é um ponto que a gente ainda tem que tratar muito e muito. Né? É um ponto que a educação, né, âmbito nacional, ainda é muito falha. Por quê? Porque a gente percebe que as crianças têm uma ruptura muito grande quando elas saem da educação infantil e vão para o fundamental. Quando elas saem do fundamental quinto ano, vão para o médio, vão fundamental 1, quinto ano, para o fundamental 2, né, anos finais, né, do quinto para o sexto ano, é muito abrupta essa passagem. Né? A passagem do nono ano para o ensino médio, ela ainda tem essa ruptura. É como se, assim, eu passei de nível num jogo. E não é um jogo, a educação não é um jogo, né? A educação é percurso, ela é responsabilidade, ela é qualidade. Então, assim, repensar essa progressão, pular de etapas, ainda é um desafio para a educação básica, para âmbito nacional. Então, agradeço, né, de coração vocês terem ficado, me ouvido falar bastante. E agora eu vou abrir, então, aqui, vou parar a apresentação e vou abrir espaço para que vocês também consigam falar, tá bom?